Tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, semana 4 do sexto ano de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, primeiro, a gente vai falar um pouco, continuando aí no período, da Idade Média, continuando falando aí do feudalismo, vamos falar um pouco sobre a burguesia. Quando falamos hoje em burguesia, lembramos de grandes empresários e de uma classe dominante, por terem grandes quantias em dinheiro. Entretanto, na Europa medieval, o dinheiro não tinha a mesma importância e quem dominava era a nobreza. Após a crise no século XIV, a burguesia começa a ganhar importância e a disputar a hegemonia até destruir o sistema feudal e dar início ao sistema capitalista. Então, quando a gente fala em burguesia, a gente está falando dos comerciantes, Hoje, a burguesia ela é muito forte, porque ela detém o dinheiro, ela detém o capital. Só que no período medieval não era bem assim, porque você tinha outras questões que valiam mais. Então, a posse da terra era uma dessas questões. Então, os senhores feudais eles eram tão importantes porque eles tinham a posse, eles eram donos das terras. Além disso, também a nobreza de sangue, ela tinha o seu poder. E a gente vai ver justamente o período em que nasce a burguesia, que nasce aí essa classe dos comerciantes, e ela vai crescendo, até que ela consegue acabar aí, com o feudalismo, acabar com o sistema feudal. Vamos continuar aí. Agricultura, pessoal, olha só, a partir do século X, a Europa passou por um período de intenso desenvolvimento devido à alta na produção de alimentos. Nesse contexto, houve uma revolução técnica na agricultura que ampliou a produção. A rotação trienal de culturas possibilitou a produção de dois tipos de alimentos diferentes e a renovação dos nutrientes da terra, pois o terreno era dividido em três partes, sendo que um terço se produzia um tipo de alimento, no outro se produzia outro vegetal e no último terço a terra ficava descansando. Sendo que no ano seguinte era feita a rotação de plantações. A charrua de ferro também possibilitou terrenos mais férteis, pois era um arado mais resistente, que fazia caminhos mais profundos na terra, revirando os nutrientes. Já os moinhos de vento aumentaram os locais onde se moíam os grãos para fazer a farinha de trigo usada na fabricação de pães. Então, a partir do século X, aí, a Europa vai conseguir produzir mais alimentos. E aqui eu trouxe algumas imagens para explicar para vocês aí, essas inovações tecnológicas. O primeiro é esse rodízio de 3 campos. Aqui o exemplo é com feijão e trigo, mas pode ser com qualquer outro tipo de produto. Então, a primeira coisa que você faz é dividir as suas terras em 3 partes. No primeiro ano, a primeira parte descansa, na segunda você planta, por exemplo, feijão e na outra trigo. No ano seguinte, você vai andando, Então, aquele que está descansando produz trigo, aquele que estava produzindo feijão descansa e aquele que estava produzindo trigo, você planta feijão. E no terceiro ano, você troca mais uma vez. O que estava produzindo trigo passa para o feijão, o que estava em descanso passa para o trigo e o que passa de feijão para o descanso, Então isso faz com que a cada ano, o que é produzido naquele terreno muda, Então tem um ano que produz uma coisa, tem um ano que produz outra, tem um ano que o terreno fica descansando, para que os nutrientes voltem, a crescer ali. Bom, a gente tem também a charrua, que é esse tipo de arado, feito de ferro, e ele vai ser muito importante porque ele vai conseguir fazer com que os riscos, feitos na terra sejam mais profundos, o que vai melhorar também, a questão dos nutrientes. E por fim, a gente vai ter também os moinhos, que vão ser movidos aí a vento e vai facilitar, na trituração do trigo para fazer a farinha, para poder fazer os pães. Beleza? Bom, vamos continuar aí. Os burgos. Em cerca de 300 anos, a população europeia mais do que triplicou devido à disponibilidade de alimentos, e os feudos já não comportavam os servos, sendo que muitos deles migravam para pequenas vilas comerciais, cercadas por muros, chamados burgos. Em volta dessas vilas, formaram-se feiras, que comercializavam alimentos que estavam em excesso nos feudos, além de outros tipos de alimentos e artesanatos.
Os moradores dessas vilas eram chamados de burgueses e viviam do comércio local e das feiras. Daí a origem, né, da burguesia, né, pessoal? Então, a população dentro dos feudos vai crescer cada vez mais, né? Então você vai ter cada vez mais gente vivendo nos feudos. Chega um ponto que o feudo não consegue mais ser suficiente para todo mundo que está ali, então as pessoas começam a sair dos feudos e ir viver justamente nesses burgos, né? Esses burgos eram as cidades, né? Elas normalmente eram cercadas, lembrando aí que lá no início da Idade Média a gente tem as invasões bárbaras, né? Por isso, né, essas cidades eram muradas, né? Tinha uma muralha ao redor, depois isso vai sendo deixado de lado, né? E esses burgos, né, essas pessoas que viviam nesses burgos se dedicavam aos comércios e ao comércio. E por isso, né, os habitantes daí foram chamados de burgueses. Daí o nome, né, dessa classe social. Bom, eles organizavam feiras, né? Vamos falar um pouco sobre elas aí, olha só. As feiras formaram importantes centros de trocas comerciais e culturais na Idade Média, pois produtores, artesãos, comerciantes e artistas de várias partes da Europa e da Ásia se encontravam para trocar produtos e acabavam trocando ideias e influenciando uns aos outros, o que enriqueceu as culturas locais e permitiu que o conhecimento oriental pudesse chegar à Europa, como, por exemplo, o uso de especiarias, tecidos especiais e técnicas orientais. Então, as feiras, né, eram grandes reuniões de comerciantes e artistas das diferentes partes, né, da Europa e também da Ásia, né? E a feira ela possibilitava uma troca de informações ali, né? Então, um artesão ele via como que o outro fazia o seu produto, ele tinha um conhecimento de um produto diferente que ele não tinha visto, né? O próprio consumidor, aquela pessoa que ia comprar, ele ia nas feiras, né, para ver uma novidade, para ver uma coisa que ele não conhecia ainda, né? E isso vai fazendo com que as ideias também circulem. Bom, vamos falar aí das guildas e corporações de ofício. Os artesãos dos burgos acabaram criando associações que organizavam e estabeleciam regras para a produção e comercialização dos produtos, por profissão, as chamadas guildas e as corporações de ofício. A função delas era importante, pois reuniam os profissionais que fabricavam o mesmo produto, criaram categorias profissionais e aumentaram o poder da burguesia. Então, né, alguns artesãos eles começaram a perceber que eles, se juntando, eles tinham mais força, né? Então, muitas vezes, né, eles se juntavam para poder determinar o mesmo preço, né, para determinar mais ou menos as mesmas técnicas, né? Então, eles tinham regras de quem poderia vender aquele produto naquele lugar, né? Então, eles iam tomando essas decisões. Isso vai fazer com que, né, eles acabem ficando mais fortes. Através do comércio, a classe burguesa passou a disputar poder político com os nobres, mas, por sua origem camponesa, eram vistos como inferiores. Para garantir cada vez mais poder, a burguesia se alia aos reis e oferece ajuda financeira para eles, recebendo em troca favores e cargos importantes, e até mesmo compravam títulos de nobreza para se igualarem aos nobres. Porém, esses buscaram se diferenciar chamando-se de nobreza de sangue, devido aos seus descendentes, que eram também nobres, e nomeando os burgueses de nobreza de toga, pois compravam o título de nobreza. Esse processo centralizou o poder nas mãos dos reis, com o apoio da burguesia, e acabou enfraquecendo ainda mais os senhores feudais. Então vamos pensar o seguinte, no período da Idade Média, o poder estava fragmentado. O que é isso? Ele estava dividido, né? Então cada senhor feudal mandava no seu feudo. O rei, ele não tinha tanto poder. Por que o rei não tinha tanto poder? Porque o camponês que vivia num feudo, ele tinha mais obrigações com o senhor feudal dele, não era com o rei. A burguesia, querendo cada vez mais poder, pensou assim, olha, eu vou ter que me aliar a alguém. Então ela vai se aliar aos reis, né? E aí a gente vai ter os reis ganhando força e, em contrapartida, os reis favorecendo a burguesia, né? E aí a gente tem os senhores feudais perdendo cada vez mais a sua força, ok? Bom, pessoal, agora vamos aí então às atividades. Vamos lá. Na número 1, explique o que eram as corporações de ofício. Trouxe para vocês um trecho do próprio Pet, olha só. Os artesãos dos burgos acabaram criando associações que organizavam e estabeleciam regras para a produção e comercialização dos produtos por profissão, as chamadas guildas
e as corporações de ofício. Né? Então, aí são essas organizações, né, de artesãos, né, que produziam a mesma coisa. Né? Então, era separado aí por profissão. Né? Então, os sapateiros, né, os livreiros, os tinteiros, né, cada um que produzia alguma coisa aí, né, ou fazia algum tipo de serviço, eles se organizavam aí nessas corporações de ofício. Os marceneiros, né, os que trabalhavam com ferro, né, e assim por diante. Na número 2, tem uma questão aí, né, aí tem um trecho, olha só, um texto. Feira Hippie de Belo Horizonte volta a funcionar neste domingo, após 2 meses fechada. O funcionamento da feira estava suspenso desde o dia 7 de março. A determinação da prefeitura foi para conter o avanço da Covid-19. Fechada desde o dia 7 de março, a Feira Hippie de Belo Horizonte, no centro, voltou a funcionar neste domingo. No dia 5 daquele mês, o prefeito Alexandre Calil anunciou o fechamento do comércio não essencial a partir das 14 horas do sábado, dia 6. As feiras também foram suspensas na cidade, conforme portaria publicada pelo Diário Oficial do município. A norma impediu o funcionamento de todas as feiras permanentes promovidas pela administração municipal. A intenção foi conter o avanço da Covid-19 na cidade. Aí na cidade que você mora tem alguma feira que acontece, né? A gente tem alguns lugares que tem feiras que acontecem, né, todo sábado. A gente tem feiras que são anuais, né? Então a gente tem locais aí que tem ainda essas feiras. Em Belo Horizonte a gente tem a Feira Hippie, que teve que ser suspensa, né, no período aí da pandemia. A Feira Hippie de Belo Horizonte é uma das mais importantes do Brasil e ocorre todo domingo, parando pela primeira vez durante esse período de pandemia. Seja essa feira ou as feiras medievais, qual a importância delas para a sociedade? Então, qual que é a importância dessas feiras, dessas reuniões aí dos produtores e consumidores? E também artistas, né, pessoal? Olha só, as feiras são importantes pois se reúnem produtos e produtores e produtos de diferentes regiões. E é uma oportunidade de contato direto com os consumidores. Né? Então a gente tem aí nessa troca de informações, né? Tanto das pessoas que vendem produtos, como as pessoas que fabricam, quanto também com os consumidores. Né? Então essa troca aí ela é muito importante, né? Porque ela é uma troca direta. Bom, agora na número 3 aí a gente tem observe a imagem do moinho de vento e explique como esse instrumento ajudou na ampliação da quantidade de alimentos na Idade Média. Isso aí, né, pessoal, tirado também do PET, os moinhos de vento aumentaram os locais onde se moíam os grãos para fazer a farinha de trigo, usada na fabricação de pães. Né? Então, você fabrica mais farinha, você fabrica mais pães, né? E isso vai aumentar a quantidade de alimento aí, né, que vai estar disponível na Europa. Isso vai acabar gerando um aumento da população, que vai ir para os burgos, né? E aí todo o processo de modificação da sociedade que a gente está vendo aí, ok? Bom, pessoal, todos os textos aí foram retirados do Estude em Casa. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? É isso. Até a próxima. Valeu!